O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus faz um exorcismo. Diz ali a palavra de um demônio que era mudo, que deixava um homem mudo. Uma mudez que não era, no caso daquele homem, uma doença natural, mas no caso daquele homem, era uma doença espiritual. E aí nós vemos toda a confusão no coração, na mente e na palavra, né? Daqueles homens todos ao redor de Jesus que são capazes de dizer: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E aí Jesus mesmo já vai responder isso, revelando a maluquice que é, como é que o diabo expulsa o diabo. Não entendi direito esse negócio, o que o diabo ganha em expulsar o diabo, enfim, né? Mas muito bem, meus irmãos, um homem que tinha um problema espiritual. E o que esse problema espiritual fazia com ele? O deixava mudo, ele não se comunicava, ele não saía de dentro para fora. Na boca dele não havia palavra, não havia expressão de louvor, de agradecimento, de tudo que fosse bondade, positivo, como também não havia reconhecimento de nada que fosse negativo. Esse homem, ele era incapaz também de pedir perdão. Ele era capaz de pedir desculpa, ele era incapaz de confessar, de reconhecer os seus erros e os seus pecados. Esse demônio mudo, esse espírito mudo, age até hoje em muitas pessoas. É possível que vários de nós aqui tenhamos esse demônio na própria vida, o demônio mudo. Ele tem alguns níveis em nós. Todos nós somos capazes de experimentar o quão satânico é, o quão doloroso é, o quão cruel é o silêncio. O silêncio muitas vezes é a maior expressão de ódio, de dor e de aversão. Quando a gente se revolta muito com alguma situação, com alguma pessoa, o que a gente diz? Eu não falo mais com ele. Eu tenho tanto ódio de você que eu não vou xingar a sua mãe. Eu tenho tanto ódio de você que eu não vou praguejar a sua vida. Eu simplesmente não falo mais, não falo o nome, não toco no assunto. O silêncio. Quantas vezes a gente não já usou do silêncio para agredir alguém? E quantas vezes a gente também não foi ferido pelo silêncio? Às vezes o que mais nos dói não é o que a gente escutou. Às vezes o que mais nos dói é o que a gente não escuta. Não escutam eu te amo, não escutam obrigado, não escuto nada, não é isso? Às vezes no casamento uma das partes vai lá e desabafa o coração
expõe as preocupações, o que não está bom, o que está desandando, no próprio casamento, dentro de casa, com os filhos, seja o que for, e a outra parte faz o quê? Silêncio. Quando muito pergunta, já terminou? Tá bom, então, vira as costas e sai andando. Então, o silêncio, esse demônio, esse espírito mau que nos coloca em silêncio, que faz a gente ser tão egoísta, frio e preguiçoso, que a gente nega uma palavra. A gente nega uma palavra. Mas esse demônio, esse espírito de mudez, né, age também, possivelmente em muitos de nós, nas confissões, onde a gente, na hora de confessar o que tem que confessar, fica mudo. Essa é a principal leitura teológica e espiritual que se faz desse demônio mudo. O demônio que age no sacramento da confissão, que é possivelmente não, né? É o sacramento que o diabo mais tem raiva. É o sacramento da confissão. Não é nem a Eucaristia. Porque São Paulo diz que quem come e bebe do corpo e o sangue do Senhor, sem discernir o que faz, ou de modo indigno, come a própria condenação. O diabo nos quer condenado. Portanto, o sacramento que mais aterroriza o inferno não é a missa, num primeiro momento, com todo o efeito e poder que ela tem, porque a missa pode te condenar. Mas é o sacramento da confissão, onde diante do sacerdote a gente fica mudo. E toda pessoa que tem muita dificuldade de falar, quando ela tem dificuldade de falar, às vezes ela precisa usar muitas palavras para dizer o que precisa falar, né? Não dá uma agonia na gente quando você fala, vai logo, o que você quer falar? Você faz uma pergunta, a pessoa começa a responder, você tem que falar, fulano, eu estou te perguntando tal coisa, responde isso eu quero que você responda, né? Então, esse silêncio que não confessa o que tem que confessar, e esse silêncio que vira 1000 palavras para não dizer o que tem que dizer. Nós padres vivemos isso com muita frequência, mas muita, não é pouca. Padre, faz uma oração para mim, que Deus me ajude, porque hoje eu preciso confessar algo que eu nunca confessei. Ou, hoje eu preciso confessar uma coisa que eu já confessei tantas vezes, mas eu sempre sinto que não fiz isso direito. É o demônio mudo. É espiritual isso mesmo. De verdade é. Meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje, de algum modo sempre foi assim, mas hoje sobretudo, nós vivemos num mundo hoje que ostenta o pecado, que glamoriza o pecado. Ninguém mais tem muita vergonha de pecar, não. Ninguém mais tem muita vergonha do pecado. O ser humano tem às vezes uma tendência de contar o seu pecado, de dizer das barbaridades que fez. Eu fico imaginando o que não acontece nessas rodas de boteco, nessas mesas de bailão da terceira idade. Eu fico imaginando, meu Deus do céu, Jesus amado. Ué, basta ver o que acontece nos grupos de WhatsApp, que eu não sei o que você está fazendo lá ainda. A pessoa, confissão de homem então é essa, né? Se o cara for honesto é essa, com raras exceções. Padre, não é fácil, a gente que é homem, o senhor sabe como é que é, esses grupos de WhatsApp. Mas por que você está lá? O que te leva a ficar num grupo de WhatsApp, onde no meio do dia, é 3 da tarde, é dia de semana, do nada você clica, tem lá uma cena assim, esdrúxula, de pornografia, de coisa que você nunca fez, filhão, nem vai fazer, se Deus quiser, com a tua esposa. A pessoa fica ali. Eu me pergunto com que coragem alguém encaminha esses vídeos para frente. Com que coragem faz isso? Acho que eu vou encaminhar para fulano, encaminhar para fulano. Gente nojenta, gente porca. E a gente vangloria isso, a gente conta para todo mundo. Chega na hora da confissão, de onde é que vem essa timidez, essa vergonha, esse pavor? Do próprio maligno, meus irmãos, o espírito mudo. E esse espírito mudo nos prende, às vezes, por muito tempo da nossa vida. E quantas vezes a gente sente o peso dele, sobretudo nesse sentimento ou nessa constatação, né? Padre, eu sinto que eu nunca me confessei direito. Por que sente? Porque pesa. Porque pesa. É o peso do próprio mal que fica na gente ali. E a gente vai carregando isso quanto tempo da vida? Isso esgota, isso suga. Isso tira a liberdade espiritual da presença de Deus. Isso cria máscaras.
Então veja, meus irmãos, esse espírito, esse demônio mudo, ele age, ele existe e ele age. E enquanto houver mundo, ele vai existir e vai agir. E ele é o espírito que prende o ser humano no desamor e no pecado. Dessas duas formas, nos impedindo de dizer o que deveríamos e poderíamos de bom, nos impedindo de dizer o que deveríamos, sobretudo com relação à confissão dos nossos pecados. A matéria do sacramento da confissão é o pecado. A matéria do sacramento da missa, da Eucaristia, é o pão e o vinho. Da crisma é o óleo, do batismo é a água. E da confissão? Não é a mão do padre. É o pecado. Se o pecado não é dito, é a mesma coisa você vir numa missa e não ter pão e vinho. Se o pecado não é dito, é a mesma coisa da gente na missa do crisma e não ter o óleo. Se o pecado não é dito, é a mesma coisa da gente ter o batismo. Cadê a água? Ih, não trouxe a água. Então, a matéria que faz ali, o sacramento da reconciliação com Deus, da confissão, é a confissão dos pecados, é a matéria do pecado, que não precisa ser uma história, que não precisa descer na crueza dos detalhes, nem no tanto dos personagens, mas o pecado tem que ser dito de modo que o sacerdote entenda o que foi dito. Quando o padre precisa deduzir, isso não é confissão. E quando a gente intencionalmente omite algo, aquela confissão ficou inválida. Porque qual é o objetivo do sacramento da confissão? Não é diminuir a dívida, como se a gente fosse no banco devendo 100 mil reais e falasse assim, hoje eu vou abater a dívida, vou levar 20 mil lá, que é para dar uma respirada. Sacramento da confissão, você não entra com 100 pecado, confessa 70 só para dever 30. Entende? E rolar a dívida. A essência do sacramento da confissão é uma disposição de conversão. E conversão é o ato da minha vida, a postura da minha vida, de renunciar a todo e qualquer pecado. Portanto, quando eu vou me confessar, mas esse pecado eu não vou tocar, eu estou cancelando a confissão que eu estou fazendo. Ainda que o padre dê absolvição, aquilo ali é inválido. Foi teatro. Então veja, meus irmãos, é Jesus quem expulsa esse demônio mudo. E Jesus expulsa isso pela sua misericórdia, pela sua bondade. Jesus nunca rejeitou ninguém. Aliás, Jesus só tinha dificuldade, falava duro, com quem diante dele contava história, fazia discurso sem sentido e ficava se justificando. Todos que chegaram diante de Jesus e se deram sujos, estragados como estavam, todos eles foram acolhidos. Eu escuto confissão de tudo que é tipo, de tudo que é lugar. Nunca nem me afeta o humor. Algumas embrulham o estômago um pouquinho, porque cada um tem sua própria sensibilidade, né? Mas a gente disfarça e vai ouvindo. Só tem uma coisa que tira, na confissão pode deixar um padre bravo. E olha que às vezes tem uns padres com fama de bonzinho, que é umas onças, hein? Que é a pessoa que no sacramento da confissão resolve questionar por que é pecado, não era pecado, se você vê, começa aquela coisa, você veio fazer o que aqui, filho? Gente, todo pecador que vem confessar, e às vezes são uns pecados meio que nojentos assim, é acolhido, é absolvido, e está tudo certo. Só tem uma coisa que afeta às vezes a braveza, seja do padre, eu acho que seja do próprio Deus, que é esse tipo de discurso que nós ouvimos aqui, de quem não quer se entregar a Deus, de quem não quer ceder a Deus. Porque quando a gente perde para Deus, meus amados, quando eu perco para Deus, no fundo eu estou ganhando. O melhor negócio da sua vida é perder para Deus. Quando a gente perde para Deus, todo mundo ganha. Porque a misericórdia de Deus tudo vence. Mas aí nós vemos um questionamento então sobre Jesus. Começam ali a dizer, é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele está expulsando os demônios. Olha que conversa mais boba, né? Como é que demônio expulsa demônio? Outros ficam pedindo um sinal do céu. E aí então Jesus vai dizer, e isso aqui é importante para nós, porque sobretudo esse evangelho nesse tempo da quaresma quer nos dizer isso. O que Jesus diz? Diante dessa pataquada aqui, que ele é ungido pelo capeta para expulsar capeta. Todo reino dividido contra si mesmo vai ser destruído, e uma casa cai sobre a outra, né? Se até o diabo está dividido, como poderá sobreviver seu reino? Veja, todo reino dividido contra si cai. E essa palavra é para nós hoje nesse tempo de conversão, meus irmãos. O que é o pecado? O pecado é aquilo que faz eu me dividir contra o outro, contra mim mesmo. O mal que eu quero,
O mal que eu não quero, quando eu vi eu fiz. O bem que eu quero, eu não consigo. Eu queria ir para cá, mas sinto que estou indo para lá. Eu me determino a tal coisa, quando vejo eu estou indo para o lado avesso da vida. Todo reino dividido contra si mesmo cai sobre si mesmo e se destrói. E é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos divide contra nós mesmos. E a gente se autodestrói nas nossas escolhas, nas nossas posturas. Por isso nós precisamos compreender o que é o pecado, quais são os pecados, meus irmãos. Senão nós estamos fazendo gol contra, você entende? Senão nós estamos dando tiro no pé. Porque ser feliz todo mundo quer. Todo mundo quer ser feliz. Ir para o céu, acho que todo mundo quer. Mas pode ser que nessa vontade que todo mundo tem, a gente esteja indo para o lado errado da vida. Por quê? Porque estamos divididos contra nós mesmos. Por isso a palavra de Deus dia a dia na nossa vida vai nos curando, nos iluminando e nos endireitando, porque senão a gente começa a ficar curvado sobre nós mesmos e isso nos destrói, isso nos fecha a graça. E aí Jesus ainda coloca uma pergunta, né? Se é por Belzebu que eu faço bem e expulso o demônio, os vossos filhos, porque os judeus tinham lá os seus exorcistas, não funcionava muito, mas tinha. Os vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes, essa bobeira que vocês estão falando. Mas aí Jesus diz algo maravilhoso, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia do Evangelho de hoje? Junto com entender o demônio mudo que pode estar na minha vida há muito tempo. Qual é a boa notícia? Versículo 20, Jesus diz: mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulsei esse demônio, dedo de Deus é uma expressão hebraica, é um hebraísmo, que eles gostavam muito de usar, para falar do poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Portanto, um dos nomes do Espírito Santo, uma das imagens do Espírito Santo, junto com a pomba, a água, o fogo e tantas coisas, uma das imagens para o Espírito Santo de Deus é o dedo. O dedo de Deus, que cria, que toca. E tão poderoso é que não precisa nem usar a mão toda para fazer alguma coisa. O dedo de Deus, bum, faz tudo. Então, quando você escuta pelo dedo de Deus, a gente está ouvindo pelo Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, né? Mas, se é, né? Se é pelo dedo de Deus, pela unção do Espírito Santo, que eu expulso os demônios, então chegou. Não estava esperando há quantos séculos? Então chegou o reino de Deus para vós, a presença de Deus para vós. Irmãos e irmãs, a boa notícia é, em Jesus nosso Senhor, chegou o reino de Deus para nós. Chegou, não é amanhã, chegou, porque se é amanhã não chegou, está para chegar. A boa notícia é que hoje, que dia é hoje mesmo? Fala alto para eu ouvir, só quem está acordado. Agora em português, parecia árabe falando para mim. Que dia que é hoje? 11, que dia da semana? Quinta-feira, 11 de março, quinta-feira, não é sexta-feira 12, quinta-feira 11, chegou para vós o reino de Deus, porque chegou a unção do Espírito Santo, que recria, que refaz, que exorciza, que cura, que liberta, que cola o que está quebrado, que levanta o que está caído. Quando? Sexta 12? Só quem está vivo? Sexta 12? Quando? Hoje, meu irmão. E a fé é essa reação de quem abre a boca, seu mudo. Achei tão bonitinho, interessante ontem. Uma pessoa mandou o seguinte testemunho. Porque nós, Alto Piquiri, vou conversar com o bispo, nós vamos mudar o nome da paróquia. Nós não vamos nem reformar a paróquia São José mais. Nós vamos construir um santuário aqui. Não vai ser paróquia, vai ser santuário. Santuário de São Travesseiro. O arquiteto já está redesenhando. É sério, vai ser um negócio assim meio abaulado. Sabe aqueles travesseiros da NASA? Nós vamos fazer o santuário de São Travesseiro, que é o santo mais poderoso que tem. Entre São José e São Travesseiro, não há dúvida, travesseiro. Travesseiro. Ontem a missa, Deus fez tanto milagre e prodígio, já está lá no meu celular. O meu fígado pegando fogo, o meu rim pegando fogo, eu só vou no médico, gente com câncer. Ontem São José estava assim de bom humor, ontem foi de rodo.
Mas que peso conduzir aquela oração. Gente do céu, tem hora que eu viro de costa aqui, ó, e eu me sinto um motorista de uma Ferrari, de um 2.0 turbo. Parece que eu estou carregando um caminhão. Vocês vêm assim numa velocidade. Parece lembra do Fenemê? Os mais velhos lembram do Fenemê, aquele caminhão da Fiat? Parece um Fenemê na subida. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Né? Aí o padre dá uns gritos, o padre é bravo. Nossa, o padre Mário até para rezar é bravo. Chupa essa manga. Quando é de tarde, lá pelos tantos, né? A pessoa mandou o seguinte testemunho para mim. Padre, aquela oração eu não conseguia abrir a boca. É o demônio mudo. Até que nos finalmente o senhor falou, você está precisando de algo para o dia de hoje, pede, bem no finalzinho. No finalzinho, padre, eu olhei para São José e pedi, falei para São José, eu preciso tanto de uma moto, de uma bis para trabalhar. Que jeito, resolve isso para mim, eu preciso, você sabe que eu preciso. Chegou em casa, dali um pouquinho, um sujeito que revende moto, sei lá, manda escuta, falando, tem uma moto aqui, é para você, vem aqui, vamos fazer. Fez um negócio para a pessoa, barateou, alongou, esticou, tal. Ai, pai, estou tão feliz, eu vou trabalhar de moto. Quando é que chegou o reino de Deus? Sexta-feira 12 ou quinta-feira 11? O que você acha? Mas se chegou. Meus irmãos, olha o desperdício de tempo, de vida e de fé daquele povo. Chegou, não é amanhã. Nós precisamos entrar no hoje de Deus. São José na Bíblia, às vezes em que ele aparece, sempre é assim. E José se levantou e fez conforme o anjo mandou. Essa fé que se devolve, essa fé que acorda, essa fé que abre a boca, essa fé que, sabe? E José se levantou e fez conforme ouviu do anjo. Nós estamos espiritualmente muito travesseirinho. Travesseirinho. Se eu fosse um pouquinho mais preocupado com o horário, essa pessoa estava andando a pé até hoje, não é comprar a moto dela não. Porque o horário está passando, meu Deus do céu, essa missa tinha que acabar no máximo até 7h20, 7h30. Né? Se eu der mais uma, Deus vai me dar mais umas 2, 3 imagens, vai atrasar tudo. Você percebe, meu irmão? A sorte da pessoa que hoje está de moto é que eu não tenho pressa. Porque se eu tivesse um pouquinho de pressa, ela era muda, ela não abre a boca. A fé é uma resposta, é um agora, chegou o reino de Deus. Mas tem gente que reza numa velocidade, como se a gente fosse ficar aqui até sexta-feira 12. Chegou o ungido de Deus, porque Cristo significa ungido, o ungido pelo Espírito, pelo dedo de Deus, que tira demônio, que faz cura, que faz milagre, que muda a nossa vida, que liberta o nosso coração por dentro, né? O Salmo, Oxalá ouvisseis hoje, quinta-feira 11, a voz do Senhor. Não fecheis os corações. Abrir o coração, meus irmãos, porque a fé que precisa estar na boca, primeiro ela entra pelo ouvido e pelo coração. Olha o que vai dizer a primeira leitura que nós ouvimos lá do profeta Jeremias. Dei esta ordem ao povo, dizendo: escutai a minha voz, assim serei o vosso Deus, vós sereis meu povo, e segui adiante, caminhe pelos caminhos que eu vos indicar, para serdes felizes. Onde é que está a felicidade? No caminho de Deus. E o caminho de Deus eu não preciso inventar. Como é que eu descubro o caminho de Deus, hein? Vamos pensar, como é que a gente poderia descobrir o caminho de Deus? Para ser feliz eu tenho que estar no caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Já sei. Aqui, bobado. Nossa, eu estou vendo um mapa vindo. Não, meu irmãozinho, o caminho de Deus está na palavra. O caminho de Deus está na palavra. Escutai a minha voz. Ouve, ó Israel, ouve, escuta, dá ouvidos à palavra. Eu vou com vocês no caminho que eu mesmo mostro, eu mostro e ando junto, para vocês serem felizes. Mas aí vem um pecado, né? É sempre uma decisão nossa. Mas eles não ouviram, não prestaram atenção, preferiram seguir as más inclinações do coração.
e acabaram andando para trás e não para frente. Oh, meu Deus! Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Gente, Deus é tão maravilhoso. Olha o que Ele está dizendo. Eles têm andado para trás e não para frente desde o dia em que saíram do Egito. Essa saída do Egito, que é a Páscoa do judeu, é o grande milagre do povo judeu. A noite em que Deus abriu o mar e tirou do Egito, a iniciativa é de Deus. Quantas vezes na sua vida, na minha vida, a gente em pecado, merecendo chinelada, Deus vem e pega no colo, abraça. Você tem aquele momento gostoso com Deus, o mar abre, nem está merecendo. E depois disso, a gente insiste em ficar seguindo a palavra, as inclinações do coração. Ai, que o meu coração não está pedindo para ir hoje. Ai, que eu não estou legal. Eu não sei, padre, eu não sentindo um negócio, sabe? Eu acho assim que se for para ir na igreja com o coração pesado igual eu estou, melhor nem ir. Gente, Deus abre o mar por primeiro. Deus sempre começa a obra na sua vida, na minha vida, quando a gente nem merece. E só pede de nós, qual é o pagamento? Escuta a minha voz. Para de seguir a inclinação do teu coração. O teu coração é doido, você não entendeu isso ainda? Você não entendeu que o teu coração é piradinho? Piradinha. Qual é a parte que você não pegou, gente? O outro texto vai dizer, em tudo é enganador o coração do homem. Quem poderá aconselhá-lo? Quem poderá conhecê-lo? A gente não seguia pelo nosso coraçãozinho afetadinho, a gente seguia pela palavra. E aí então ele vai dizer, né? Enviei meus servos, mas não ouviram. Não prestaram atenção, se obstinaram no erro, igualzinho ou pior que os pais. Você sabe que é muito feio na vida a gente sair pior que o nosso pai, né? A gente tem por dever e missão ser melhor que a geração passada. A gente não pode ser pior que o nosso pai, que a nossa mãe. A gente precisa ser melhor que o pai e a mãe. Né? Aí a palavra vai dizer, se falares todas essas coisas, ele já está adiantando para Jeremias, nem te escutarão, não darão resposta. E dirás então desse povo, essa é a nação que não escutou a voz de Deus, não aceitou correção, sua fé morreu e foi arrancada de sua boca. Então vamos lá, vamos entender o processo, olhando para o padre. A palavra precisa entrar no ouvido, porque senão, o que disse ali o profeta? Essa é a geração que não escutou. Por que não escutou? A fé morreu. Morre aqui dentro de mim. A fé, meu irmão, está dentro de você e de mim, vamos pensar, como uma fogueira. Pensa lá uma churrasqueira acesa, ou uma fogueira de graveto, o que você quiser. Pensa o fogo, então. A fé está dentro de você e de mim como uma fogueira. Ela precisa de combustível, carvão, galho, alguma coisa você precisa jogar ali para o fogo não apagar. O que faz essa fé que está aqui dentro de mim, de você, não apagar? A palavra é o conteúdo da fé, o combustível da fé. Mas o que ele diz? Não deram ouvido. Por que não deu ouvido? O que aconteceu com a fé, que é uma fogueirinha que está aqui? Morreu. E quando a fé morre aqui, de onde é que ela é tirada? Da boca. Não me ouviram, essa é a geração que não me ouviu. Sua fé morreu e foi arrancada da boca. Qual que é o evangelho de hoje? O demônio mudo. Onde é que está o mudo? Na boca. Portanto, de onde é que começa essa nossa mudez? Lá no início da homilia do padre. O mudo para as palavras boas, um mudo para a confissão. Onde é que começa essa mudez? Na surdez da palavra. A gente não escuta a palavra, não presta atenção na palavra, não estuda. Não... Então se não tem palavra, não tem fé. E se não tem fé, a boca fica fechada. Porque é pela fé que a gente abre a boca para pedir o milagre, a moto. Porque é pela fé que a gente abre a boca para dizer os louvores de Deus. É pela fé que a gente confessa os nossos pecados. Pela fé que tem que estar na boca. Mas pode morrer no coração se não entrar no ouvido. De novo, faz o gesto, nunca mais esquece. A fé que tem que estar está de máscara mesmo, vai lá. Na boca. Que não pode morrer onde? No coração. Mas para isso precisa entrar por onde? Nos ouvidos. E se entrar pelo ouvido, vai para onde? O coração. E sobe para onde?
para a boca. Isso é um movimento em nós. E aí então Jesus vai dizer essa boa notícia, minha gente: chegou aquele que abre ouvido, que aquece, inflama o coração, que Ele é a própria palavra de Deus. Chegou aquele que tem o nome, Paulo diz, para que toda língua, toda boca proclame, confesse que Ele é o Senhor, e ao nome dEle. Nome é algo que precisa ser dito, nome é algo que precisa vir na boca, para que ao nome dEle todo joelho se dobre, no céu, na terra e no inferno. E Ele chegou. Quinta-feira, 11 de março, Ele chegou. É hoje que Deus quer fazer tantas coisas na nossa vida. É hoje que Deus quer operar tantas maravilhas no nosso coração, como foi na vida de São José, o homem que entendia o hoje. E José se levantou no meio da noite, para fugir para o Egito. No meio da noite, José se levantou. Hoje, agora, chegou Deus, chegou a palavra, chegou a promessa, chegou o cumprimento, chegou o pedido. São José, o homem do hoje, que foi dizendo sim a Deus, como a Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Essa palavra que nos liberta, meus irmãos, para que Deus nos molde, Essa palavra, esse consentimento interior que deixa Deus fazer coisas na nossa vida, como foi com Nossa Senhora: eis-me aqui, faça-se em mim. Essa grande abertura da vida para Deus nos moldar, para Deus nos mudar, para Deus nos recomeçar, para Deus nos cicatrizar, nos curar, seja o que for, mas que vem dessa palavra, desse sim, desse faça-se e dessa prontidão. Então chegou. E chegou, meus irmãos. Na quaresma desse ano, nessa quinta-feira, dia 11, nós estamos no tempo de Deus, o kairós de Deus, o relógio de Deus, o chegou de Deus. Chegou esse que tem o Espírito a ponto de, com um dedo, exorcizar os demônios e curar a nossa mudez, para que a gente nunca mais seja uma pessoa que não tem a palavra na boca, que não tem a fé nos lábios, para o bem, mas também para a grande libertação dos nossos pecados, das nossas mentiras. Faça a experiência, se você precisa fazer a experiência. Não leve com você pecados nunca confessados. Não leve com você pecados maquiados. Porque alguns pecados têm agravante, não é isso? Então, quando o padre dizia lá no início da homilia que a confissão não precisa de história nem de detalhes inconvenientes, mas às vezes precisa dos agravantes. Sobretudo os pecados mais cabeludos, vamos pôr assim, ou aqueles que mais nos envergonham. Quando a gente vai confessar, a gente precisa dar o agravante do pecado. É como na lei humana. Não tem o crime qualificado. Tem o pecado qualificado. Depende do estado, depende do pecado que você comete, eu cometo o mesmo pecado, é diferente. Por quê? Por causa do estado de vida. Eu sou casado, eu não sou solteiro. Eu sou padre, eu não sou leigo. Mas veja, não carregue mais com você pecados que no fundo você sabe que você mesmo indulgenciou os seus agravantes, jogou uma história lá e parece. Não minta mais nem para você mesmo, nem para Deus, nem para você. Não mintamos mais. Vamos sair daquilo que é mudo. Vamos abrir a boca, diante de Deus, diante da misericórdia que não despreza o coração arrependido. E que essa palavra que nós estamos ouvindo, meus irmãos, produza no seu coração e no meu hoje essa fé. Hoje chegou para nós. Hoje chegou para nós o reino de Deus, porque o dedo de Deus, o Espírito Santo de Deus que Jesus move, sopra e derrama, chegou para nós.